Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre polinômios e como calcular o valor numérico de um polinômio. Então vamos lá. Vamos com a seguinte pergunta aqui. Ao substituirmos a medida de um trapézio na fórmula para o cálculo de sua área, significa que nós estamos trabalhando com o valor numérico da expressão ou é um polinômio? Professor, mas o que quer dizer um, o que quer dizer outro? Bom, no final do vídeo nós vamos ter que saber a diferenciação e saber responder essa pergunta. Então vamos lá. Aqui eu tenho um trapézio, para aquele que não lembra, um trapézio, né? Uma figura formada aqui paralelo a esses dois lados, né? E ele está representado aqui, a base maior, 2x mais 1, a base menor, x, e a altura, que é a distância entre as duas bases, x. Já organizamos aqui. Tranquilo? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Pela fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fazendo a substituição da base maior mais a base menor, que é x, vezes a altura, que também é x, dividido por 2, ficamos com esta expressão numérica aqui. Mas ela é uma expressão ou é um polinômio? Vamos pensar um pouquinho aqui. Logo, a forma indicada dessa maneira é uma possível calcular a área desse trapézio para qualquer valor de x. Ou seja, nós não temos um valor para o lado para a base maior, um valor para a base menor e um valor para a altura. Nós temos em função de um valor de x. Ou seja, nós podemos representar que é uma função polinomial, que é um polinômio, em função exatamente da nossa variável x. Essa variável x vai definir exatamente nosso polinômio. Nesse caso é um polinômio de grau 2, né? Então, sempre que a gente fala numa expressão algébrica ou polinomial, significa que nós vamos ter escrito genericamente dessa maneira. Por exemplo, quando é um polinômio de segundo grau, nós vamos ter ax ao quadrado mais bx mais c, por exemplo, que é bem conhecida por nós. Pode ser de terceiro, de quarto, de quinto e assim sucessivamente, né? Nós vamos ter os coeficientes na frente da nossa variável e vamos ter também os termos. O primeiro termo, por exemplo, ao quadrado, o segundo termo, a primeira potência, e potência zero e assim sucessivamente. E temos o termo independente, que é exatamente quando x é elevado a zero, né? Porque x elevado a zero é 1. Aqui nós temos alguns exemplos de polinômios que a gente pode ter. Então, os polinômios, quando eu tenho apenas um deles, a gente chama ele de monômio, né? Esse monômio aqui nós temos de grau 3, a gente sempre olha aquele que nós temos maior grau. Aqui nós temos um binômio, porque eu tenho um monômio aqui mais outro monômio. Então, sendo 2, a gente chama ele de binômio. Aqui nós temos um trinômio, um monômio que seria menos x, o outro monômio que seria y, e um terceiro menos 3w. Então são 3, a gente chama de trinômio. Então qualquer um deles a gente pode chamar ele, quando passa de um monômio, a gente pode dar o nome genérico de polinômio. Poli, muitos monômios. Aqui eu tenho um polinômio que eu posso ter mais do que 3. Mas um trinômio pode ser considerado um polinômio? Sim. Um binômio, um polinômio? Sim, porque alguns polinômios vão apresentar com menos partes para constituir ele, tá? Agora aqui a gente tem exemplos daqueles que não serão polinômios. Olha esse daqui. Por quê? Porque o seu expoente é negativo. Para ser um polinômio, ele só pode ter expoentes positivos. Esse segundo agora aqui, por que ele não é um polinômio? Exatamente porque ele vai ter um expoente não inteiro, um expoente fracionário. E para ser um polinômio, tem que ser todos os expoentes números inteiros. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre polinômios e falamos um pouquinho de substituição de valores, ou seja, o valor numérico de um polinômio, quando a gente substitui no lugar da variável o valor que nos interessar. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.